Meus amores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de zoologia. E essa aula, ela é extremamente específica de zoologia para o Enem. Tudo que a gente estuda aqui é específico para o Enem. A gente nunca viu nenhum conteúdo que o Enem não vá cobrar. Só que eu gosto de dar esse foco na zoologia, porque a gente vai ver toda a zoologia necessária para o Enem em uma aula, o que não significa que assistir essa aula vai te deixar pronto para a zoologia do Enem, não, tá? Você vai precisar fazer suas revisões, né? Fazer a nossa lista, é claro. Mas os conteúdos que caem no Enem de zoologia, eles não são tantos assim. E eu gosto de destacar isso, por quê? Porque não são todos os anos que a gente vai ter uma questão de zoologia na nossa prova. Então, ano passado, no Enem 2024, eu acho que foi o ano onde a zoologia mais apareceu, tá? Então, a gente viu, vamos colocar assim, que tinham, acho que duas, três questões, assim, que a gente poderia se valer desse conteúdo de zoo, embora costurado, por exemplo, com outros conteúdos, como evolução, ecologia, tá? Mas no geral, a gente tem uma questão de zoo ou uma de botânica, tá? Então, claro que pode variar, né? Mas no geral, esse é o nosso padrão. Então, não é o tipo de conteúdo que vale. Eu vou falar bem honestamente para vocês. Você não vai ficar estudando aquela zoologia aprofundada que vai aparecer lá nos vestibulares regionais, porque não é essa a zoologia que é cobrada aqui. E aí já vamos começar falando sobre quais são os objetos do conhecimento que o Enem cobra de zoologia, tá? Olha só, o Enem vai cobrar evolução e padrões anatômicos e fisiológicos para animais e plantas no geral. Então, vejam só, tudo o que eu falei na nossa primeira aula de botânica vai valer aqui de novo. Então, qual é a história evolutiva dos animais? É isso que eu vou contar para vocês hoje, porque é isso que importa para a nossa prova, tá? A partir dessa história da evolução, a gente entende os padrões. Por que, que uma lesma e um polvo estão no mesmo grupo? Eles têm o que em comum, né? A história evolutiva, os ancestrais, tá? Ancestrais em comum, eles pertencem ao mesmo grupo por essa razão. E vocês vão ver na nossa lista todas as questões de zoologia que o Enem já cobrou. Então, vocês vão ter muita clareza de qual é o padrão e vocês vão ver que é bastante repetitivo quanto principalmente a conquista do ambiente terrestre. Parece muito a história que a gente contou na aula de plantas. Aqui a mesma coisa para os animais. Então, a vida ela surgiu na água e ainda na água a gente teve essas duas grandes linhagens dos seres que faziam fotossíntese e dos seres que não faziam. Os seres que não faziam fotossíntese levaram, né, vamos dizer assim, perpetuaram a linhagem do que hoje nós chamamos de animais, basicamente, tá? Então, e eles também surgiram na água de forma independente. Revisem, gente. Agora é um excelente momento para você colocar uma revisão do teu CIB de evolução, tá? É um excelente momento para te voltar no CIB Evolução, para tu lembrar de como ler os cladogramas que tem aqui na nossa plataforma de prática em provas, uma aula onde eu falei sobre os cladogramas, tá? Então, levem, revisem esse conteúdo, porque vocês vão ver que muitas questões de zoologia são com cladogramas, e é assim que a gente conta a história evolutiva, certo? E aqui nós temos, então, a classificação dos animais. Diferente das plantas, vamos colocar que a evolução dos animais, ela
diferiu em muitos grupos diferentes. Então, lá nas plantas, nós tínhamos os nossos 4 grandes grupos, né? Beijei Pedro gostando de André, né? Que é a ordem lá dos nossos grupos. Então, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui a gente já vai ter uma mistureba, tá? Que não é tão. Eu sempre brinco que os animais eles não evoluíram de forma tão organizada igual as plantas, tá? Então vamos lá. O que a gente costuma estudar na escola e provavelmente é o que vocês lembram. Na escola, a gente faz uma divisão dos invertebrados e dos vertebrados, certo? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção o que eu vou desenhar aqui, ó. Tudo isso aqui são os invertebrados. É. E praticamente tudo que a gente chama de vertebrado está nesse único grupo aqui. É aquilo, gente, é igual quando a gente olha para a árvore da vida, né? A gente tem aqueles 2 domínios gigantescos lá de procariotos, e todos esses eucariotos que a gente vem estudando, as plantas, os fungos, todos esses animais, eles estão em um único grupo. Então a gente vai vendo que a gente tem um viés de pensar que o mundo é dominado pelas plantas e é dominado pelos vertebrados, que é aquilo que a gente enxerga, mas a biologia mostra que não é tão óbvio assim. E essa visão do senso comum versus o conhecimento científico é o que vocês têm que levar para a prova. Então, sim, nós estamos habituados a ver mais vertebrados, a gente costuma se alimentar de vertebrados aqui na nossa cultura, né? Então, a gente come, para quem come animais, né? A gente come vaca, a gente come porco, peixes, né? Tudo isso são vertebrados. Nós somos vertebrados, nós temos vertebrados. Então, o que a gente tem de pet? Um cachorrinho, um gatinho, sei lá, quem que tem aí um pet que é mais diferente, um peixe, tudo isso é vertebrado. Então, a gente tem um viés, né, de pensar que a maioria dos animais são vertebrados. E não, a maioria, a grande parte da vida, né, dos animais, né, são de invertebrados, ok? E a gente resume como invertebrados, só que na verdade são vários grupinhos diferentes. E vocês precisam conhecer esses grupos. Existem várias subdivisões desses grupos que não importa aqui para o Enem. Eu vou mostrar as que importam, beleza? Então vamos lá, vamos contar a história da evolução dos animais. As esponjas, e a gente sabe que ecologicamente, lá nas questões de ecologia, o Enem fala muito das esponjas, né? Então, as esponjas, os poríferos, eles não costumam cair, nunca caíram, falando numa perspectiva da zoologia, tá? Fala mais do papel ecológico das esponjas, né? As esponjas, gente, o Bob Esponja, vamos pensar, né? Aquelas esponjas coloridas. Eles são animais, tá? São os animais mais simples que nós temos, beleza? Isso você não pode esquecer. Então, os poríferos são aquele grupo mais antigo que não tem tecidos diferenciados. Lembra que as briófitas também não tinham os tecidos diferenciados? A mesma coisa aqui no grupo dos animais. Os poríferos são animais e não possuem esses tecidos diferenciados. Então, o que vocês vão ver caso você se aprofunde um pouquinho lá no nosso CIB, a gente tem um leve aprofundamento da nossa zoologia, você vai ver que as esponjas, elas têm vários tipos de células diferentes. Então, ela tem uma célula para defesa, ela tem um tipo de célula que vão fazer a maior parte ali da digestão dos alimentos, elas têm células de reprodução, mas elas têm células diferentonas, né? Tem as espículas, né? Que são as células mais famosas lá das esponjas, mas não são tecidos verdadeiros, tá? Depois a gente vai inaugurar já os tecidos verdadeiros aqui, ó,
nos diblásticos. Então, olha só, os animais que são diblásticos significa que eles já têm dois tipos de tecidos. Eles têm a ectoderme, que é o tecido mais externo, e a endoderme, que é o tecido mais interno, tá? Esses animais aqui, eles ainda são bastante simples, como é o caso das águas-vivas. O nome do grupo das águas-vivas são os quinidários. É nesse grupo que a gente vai encontrar os recifes de corais. Porque aquilo que a gente chama de coral, normalmente, né, é um quinidário. Então, eu quero que vocês lembrem desses dois primeiros grupos, os poríferos e os quinidários, que vocês levem esses nomes lá para as questões de ecologia. Então, o que é um recife de coral, gente? Normalmente, são espécies de água-viva que elas não têm a vida livre, nesse formato aqui de medusa, né, que é chamado, né, que é a água-viva mesmo com os seus tentáculos. Tem várias espécies que são sésseis, ou seja, não sai do lugar. E ela constrói lá um tubinho, né, de carbonato, de calcário, enfim, e ali ela mora ali dentro, tá? E ela fica ali. E isso formam aqueles recifes de corais, tá? Elas vivem em simbiose com as algas, zooxantelas, que dão a coloração. Então, fazendo aqui uma revisão, né, dessa parte ecológica dos quinidários, que é o que o Enem cobra mais. Eles são animais simples, mas já são animais que têm dois tipos de tecidos que se diferenciam. Então, tem os tecidos verdadeiros. E aí, a gente vai ter um grupo que são os plateumintos. Eles vão inaugurar uma categoria que é basicamente deles, que já está no nome deles. Plateumintos, gente, plato, imaginam, né, uma coisa plana. Os plateumintos são os vermes planos, como a planária. A planária, ela é um plateuminto de vida livre, então não são todos os vermes que causam doenças, tá? E eles são acelomados. O que significa? Eles são achatados. Eles não têm uma cavidade no corpo onde os órgãos ficam ali dentro, tá? Diferente dos nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Eles não são achatados, eles são cilíndricos, eles já têm uma cavidade onde os órgãos ficam ali dentro, tá? Essa cavidade, por uma convenção biológica, ela é chamada de pseudoceloma. O celoma, gente, é essa cavidade interna. Nós temos, né? Todos os nossos órgãos estão alojados na cavidade interna do nosso corpo, tá? O celoma, ele é essa cavidade. Por que nos nemateumintos a gente chama de pseudoceloma? É só uma convenção pelo tipo de tecido que forma essa cavidade, beleza? Diferente agora, nós temos o grupo dos moluscos, que aí, gente, eles já são celomados como todos os outros animais. Já tem essa cavidade com esse tecido verdadeiro que forma a cavidade. Isso aqui é uma nomenclatura que vai respingar nas alternativas. Por isso que eu estou trazendo aqui esse repertório para vocês, beleza? O que eles vão ter? Os moluscos, eles vão ter todos os tecidos verdadeiros, triblásticos, então tem os três tecidos, né? A partir aqui dos nemateumintos, a gente já tem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que é o que preenche ali o meio, né? Então, a gente vai ter os tecidos verdadeiros aqui nos moluscos, assim como nos anelídeos, tá? Então, a gente vai olhar depois os grupos de moluscos, que é algo que o Enem se importa. Os anelídeos, o Enem nunca cobrou nada, assim, específico, tá?
O que importa ali é o papel ecológico das minhocas. Eu acho que isso a gente já fez várias questões aqui ao longo do nosso ano de estudos, falando da importância das minhocas no processo ali de decomposição do solo, aquilo que a gente aprende desde lá da escola. Então, o Enem cobra isso. E aí a gente vai ter agora um grupo de animais que são segmentados. O corpinho deles é todo segmentado e eles têm as pernas super articuladas. É o grupo dos artrópodes. Esse nome tu tem que levar para tua prova. Se tu decidiu, né, incluir aqui a zoologia no teu repertório, então vamos fazer direito, né? Então, os artrópodes têm 3 subgrupos muito importantes que nós vamos discutir ainda hoje. E aí, nós temos o grupo dos equinodermos, tá? As estrelas do mar. O Patrick, né, do Bob Esponja, gente, eu uso muito as referências do Bob Esponja na aula, porque o Bob Esponja ele é um desenho que foi desenvolvido por um biólogo. Eu acho que, na real, o cara é oceanógrafo. Por isso que tem muitas referências e referências corretas, assim, de zoologia, de ecologia. Então, bem legal. E aí, olha só, eu tenho agora um plot para mostrar para vocês. De todos esses animais invertebrados que nós estamos falando, as estrelas do mar são os mais aparentados do nosso grupo, que são os cordados. Então, aquilo que nós chamamos de vertebrados, agora nós vamos chamar de cordados, tá? O grupo dos cordata, cordados. Os equinodermos têm um grupo à parte, eles são invertebrados, né? É um grupo só deles, tá? Só deles, é um grupo bem específico ali, tá? Das estrelas do mar, de algumas espécies de cavalo marinho, tá? E por que eles são aparentados com a gente? Por que eles estão aqui, ó, na filogenia do nosso ladinho aqui, do lado do nosso grupo, né, dos cordados? Por vamos dizer, um detalhe, gente, que pode parecer idiota, parece que não tem nada a ver, mas é um detalhe bem importante na classificação dos animais, que é o desenvolvimento embrionário. Agora você vai aprender mais um nome, tá? Que são os deuterostômios. Deuterostômios é um grupo que inclui os equinodermos e os cordados. O que significa ser um deuterostômio? Agora eu quero que você lembre da nossa aula de sistema digestório. Lembra que eu falei, aqui na zoologia tem vários nomes bons, né, para dar para os filhos, para o pet, né, muito bom. Meu filhinho deuterostômio. Então, olha só, os deuterostômios, que é o nosso grupo. Então, primeira coisa, tu vai lembrar que esse é o nosso grupo, que é o mesmo grupo dos equinodermos. Só nós estamos nesse grande grupo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso sistema digestório ele tá na parte de fora do nosso corpo. Vocês lembram dessa pira que a gente teve? Beleza. O nosso sistema digestório, gente, ele é um grande tubo. E eu sei que é estranho falar, mas a maioria de vocês aqui quer ir para medicina, então isso aqui já tá até leve para vocês, tá? A gente tem um grande tubo, que é uma entrada na boca, um tubo que é uma continuação, tá? Claro que vai mudando, ele muda a espessura, ele muda. Então, esse tubo, ele tá aqui formando a nossa garganta, ele vai formando o esôfago, ele vai formando o estômago, depois ele vai formando o intestino, mas é tudo o mesmo tubo, concordam? É tudo um único tubo que tem várias formas diferentes. Ele alarga, ele fica enrolado, né? Mas é tudo o mesmo tubo. E ele termina no ânus. E isso significa dizer que um animal que tem boca e ânus, ele tem o sistema digestório completo.
porque tem uma entrada e uma saída. Sora, então, qual é o animal que não tem? Ele não tem uma entrada e uma saída, vou dizer. Os poríferos, eles não têm tecidos, então eles não têm sistemas. Então, ele não se encaixa para essa classificação. Mas os quinidários, eles têm tecidos, têm sistema digestório, só que é incompleto. Por quê, gente? Porque ele tem um único buraquinho onde entra e sai no mesmo buraco. É a boca e também é onde saem as excretas, tá? Para eles funciona, gente, não vamos julgar, tá? Aí as pessoas, é nesse momento que as pessoas, eu gosto de desmistificar quando a pessoa fala assim, ó, ai, a natureza é perfeita. Será que é perfeita? Na verdade, claro que a natureza é linda, é deslumbrante, é incrível, mas perfeita não é a palavra. A evolução, ela é um grande, como é que a gente fala? Um enjambramento, sabe? É tipo assim, ela vai fazendo, a evolução vai atuando em cima daquilo que existe. Então, não existe algo perfeito, tá? E sim aquilo que funciona, tá? Então, essa é a lógica. Beleza. Pensando nisso, agora a gente está fazendo essa classificação só a partir dos moluscos. Então, as esponjas e os quinidários, eles não vão entrar nessa classificação, porque eles não têm o sistema completo. Beleza. Para quem tem sistema completo, se eu tenho, presta atenção na minha explicação, tá? Eu duvido que tu já viu uma aula de zoologia que tu conseguiu entender tanto. Sabe por quê? Porque eu odeio zoologia. Vou ser bem honesta aqui com vocês. Então, gente, eu estudei muito para poder simplificar e tornar mais legal para os meus alunos, tá? Então, olha só. O que acontece? Se nós temos um tubo com uma entrada e uma saída, quando esse tubo vai se formar, a gente tem duas opções. Ou primeiro vai formar a parte de entrada ou a parte da saída, concordam? Então, nos deuterostômios, que é o nosso grupo, o primeiro buraco que vai abrir no nosso tubo, lá no embrião, ele vai dar origem ao ânus primeiro e depois a boca. E no protostômios, que são todos os outros grupos, né? Então, molusco, anelídeo, artrópode, nemateuminto, plateuminto, vai ser o contrário. Primeiro, essa primeira abertura que forma no embrião, que é chamada de blastóporo, ela vai se desenvolver primeiro a boca. Tá? Então é isso, tá, gente? Essa classificação, ela, quando você entende, fica fácil. Ah, os protostômios é aquele onde esse tubo, né? Ele vai formar primeiro a boca e os deuterostômios vai formar primeiro o ânus. Parece uma classificação que não faz sentido, só que quando a gente junta isso com genética e tudo mais, ela resolveu muito da filogenia dos animais e por isso que ela é usada. E ela tem esse viés, né? Ela é uma classificação a partir da embriologia. E eu quero que vocês lembrem agora que as nossas fases embrionárias nos animais, né? Elas contam a história da evolução. Então, existe um momento onde nós, humanos, na fase embrionária, temos guelras. Existe uma fase do embrião humano onde nós temos uma cauda. Então, a embriologia ela vai sendo mantida ao longo da história evolutiva. E ela conta essa história. Então, a gente utiliza muito da embriologia para validar os dados genéticos. Porque quando você olha uma filogenia, você tem que saber que a proximidade onde os grupos estão posicionados é o quão diferente é o genoma
desses grupos. E isso é o quão distante eles estão na história evolutiva. Então, grupos que estão mais próximos, eles têm menos diferença genética. Eles divergiram há menos tempo. Porque ao longo dos anos é praticamente assim constante o quanto o DNA vai mudar. Então a gente pode calcular há quanto tempo esses grupos se separaram. Lembram? Essa é a lógica da filogenia, tá? Então, só que assim, imagina que eu vou lá e organizo o DNA dos animais, e aí eu olho, porque durante muitos anos a gente encaixava as estrelas do mar, né? Mais ou menos aqui assim, ó, tá? Aqui. Então, imagina que quando eu organizo por diferença no genoma, ele acaba que eu vejo que ela fica mais parecida com os cordados. Caramba, isso não faz nenhum sentido. A gente estava contando uma história diferente. Só que aí, quando a gente olha para o desenvolvimento embrionário, a gente consegue validar que eles estão nesses grupos, nesses dois grandes grupos que contam. Gente, eu não estou entrando no detalhe, mas a gente poderia aprofundar o porquê que importa o blastóporo formar primeiro uma coisa ou outra. Tem todo um contexto evolutivo, tá? Que aqui a gente não vai se aprofundar. Aqui eu deixei para vocês essas tabelinhas comparando tudo o que tá aqui nessa filogenia com esses nomes diferentes que a zoologia exige, né, gente? Mas também não é nada de outro mundo, né? O nome já diz o que é, então deixem também de ter esse bloqueio, essa preguiça de aprender nomes. Sejam pessoas com repertório, com vocabulário, tá? Então, assim, a gente tem ali os diblásticos e os triblásticos. Acho que o nome já diz, né? Um tem 2 tecidos e outro tem 3. O que surgiu depois? O tecido do meio, que tem a ver com essa cavidade. Tá? Então, pode ver que a partir do momento em que nós temos o mesoderma, surgem os acelomados, os pseudocelomados, os celomados, tá? E aqui eu deixei para vocês direitinho quais são os grupos e tudo mais. Vejam que as esponjas não aparecem, afinal, elas não têm tecidos. Outro ponto importante que separa muito a evolução, os grandes momentos, vamos dizer, os saltos evolutivos, além de ser protostômio ou deuterostômio, diblástico ou triblástico, e aí, por conta disso, tem os tipos de cavidade. Isso aqui eu só quero que você saiba que existe, tá? Então, tem diferentes tipos de cavidade, depende do tecido que forma ela vai ganhar o nome. E aí, a gente tem um outro ponto importante que já apareceu também no Enem, tá? Não, ó, Gabriel, isso aqui a gente tá falando de animais, tá? Os tecidos das plantas é outra coisa. São aqueles tecidos que a gente viu lá na aula, tá? Não se aplica. Então, assim, quando a gente está falando de simetria corporal, a gente tem dois grandes grupos. A gente tem os bilatérias, os grupos dos bilaterais, que somos nós. Se a gente passa aqui um corte, né, uma linha no meio do nosso corpo, as duas metades são equivalentes, concordam? A gente tem um olho para um lado, um olho para o outro, né? Metade da boca, os dentes se repetem em cada lado. Inclusive, a maioria dos nossos órgãos, né? Os nossos órgãos principais, vamos dizer assim, nós temos uma bilateralidade. Então, eu tenho 2 pulmões, 2 ovários, 2 testículos, 2 seios, né? Enfim, a gente tem essa simetria bilateral. E isso não é só nosso, né? Esses animais aqui já vão ter, ó. Os próprios plateumintos já apresentam essa simetria. Mas os poríferos e os quinidários não. Eles são diferentes, né? Então, dependendo do plano onde eu vou cortar, vai ficar metade, metade, elas não vão ser iguais, né? Os poríferos, eles não têm, eles têm essa assimetria, né?
E as águas-vivas têm uma simetria radial, né? Eles são redondos, né? Então, isso aqui pode parecer também uma coisa nada a ver, mas evolutivamente é uma divisão importante, tem a ver com a formação do cérebro, é super relevante, tá, gente? Acreditem aqui, né? Já que a gente não se aprofunda tanto, mas a simetria é importante. Isso aqui já apareceu, por exemplo, em alternativas no Enem, assim, falando de tipos de simetria. Então, lembrem, os quinidários e os poríferos são os mais primitivos. Eles não têm bilateralidade, eles não têm os poríferos não têm tecido verdadeiro, os quinidários eles são diblásticos, eles só têm 2 tecidos, tá? Então, a partir dali, todos os outros vão ter tudo, vão ser triblásticos, bilaterais, vão ter cavidade, que tem a ver com ser bilateral, tudo isso está relacionado, tá? Vamos lá, agora então entrar nos grupos que mais importam para o Enem. Primeiro grupo, a gente vai falar dos 2 grupos de vermes, tá? E aí a gente vai agora linkar com a nossa aula de doenças, certo? Agora nas verminoses. Então, como não tem tantos conteúdos na Zou, eu trago junto aqui para a gente estudar essas características todas e aí já linkar agora com as doenças causadas por verminoses, tá? Nós temos aqui, gente, os plateumintos. Eu quero que tu sempre lembre de plato, de plano. Então, os vermes planos, né? Eles têm esse corpo achatadinho. Aqui nós temos as divas, né? As nossas divas planárias, que são desse grupo, são vermes de vida livre, são super fofinhos, têm um papel ecológico, né? Elas são bem utilizadas nas escolas, talvez vocês já tenham estudado, porque a gente pode cortar ela e ela cresce de novo, né? Então, elas são muito utilizadas para fazer experimentos em laboratório e tal. Elas não causam nenhum tipo de doença, tá? São as planárias. Aqui parece, gente, que a planária, vocês enxergam também que parece que ela é vesguinha, fofa, mas não são óleos verdadeiros, tá? São somente são grupos de células que têm um pigmento que percebe a quantidade de luz, é fotossensível, para ela andar em direção à luz e se governar ali, mas não é um olho, tá? Eu sei que parece, mas não é um olho verdadeiro, vamos dizer assim, tá? São chamados de ocelos, algo nesse estilo. Certo. Quais doenças o Enem cobra que são causadas por plateumintos? Eu vou lembrar vocês que todas as questões que envolvem zoologia, então também as verminoses, todas elas estão na nossa lista, estão aqui no nosso material, 100% das vezes que caiu. Então, se dediquem na lista, que isso sim vai dar o repertório de zoo que vocês precisam. O CIB também, mas o CIB ele tem um leve aprofundamento que pode ser interessante, afinal eu considero que quem está aqui na aula de Zou está querendo realmente completar todos os conteúdos, então podemos fazer bem feitos, né? Então utilizem o CIB sabendo que é um aprofundamento e o básico bem feito é vocês fazerem a nossa lista muito bem feita, olhar a resolução, isso vai dar o repertório final que vocês precisam para essa parte de Zou, tá? Então vamos lá. O que o Enem já cobrou de plateuminto? Esquistossomose, com certeza vocês já ouviram falar, tá? O esquistossoma mansoni, que é o nome da espécie de plateuminto que gera essa doença, tá? Esquistossomose. Essa doença, ela tem um hospedeiro intermediário, então esse verme, ele vai se desenvolver durante um tempo dentro de caramujos, que são moluscos. Aí eu vou dar exemplos de como que o Enem cobra. É muito fácil, tá, gente? Sempre essas questões de verminose são fáceis. Então é sempre assim, ó.
E uma pessoa está acometida por uma doença que poderia ter como uma estratégia de prevenção o uso de uma substância que mata moluscos. Qual é a doença que é transmitida por molusco? Você já tem que lembrar na hora: esquistossomose. Por quê? As lesmas, né, basicamente, que é o molusco que vai ser o hospedeiro intermediário do esquistossoma, ele vai se desenvolver uma parte da vida dele, né, ali dentro da lesma, e depois ele sai na água onde esse caramujo vive, e aí o ser humano acaba tendo contato com essa água que está contaminada ali com as larvas, vamos dizer assim, desse plateuminto, e aí toma a água não tratada, enfim, e acaba que esse plateuminto começa a se desenvolver dentro do nosso do organismo do humano, que é onde ele vai fazer o seu ciclo completo, né? E tudo mais. Então, a esquistossomose ela cai muito com essa lógica aqui, ó, de que você saiba que tem um hospedeiro intermediário, que é um molusco, beleza? A gente vai trabalhar muito bem os detalhes nas nossas listas, gente. Então, façam a lista, vocês vão ver que é muito tranquilo, tá? Levem, nesse primeiro momento, esses tópicos principais que eu tô falando, que é o que cai. Outro ponto são as solitárias, as tênias, né, que vão gerar a teníase. O que o Enem vai cobrar, gente? Que você saiba que a teníase, ela pode ser causada por dois plateumintos diferentes, que vão ter como hospedeiro intermediário ou o porco ou o boi. Então, a tênia solium, ela é a tênia que vai infectar o porco. Então, se a gente come carne de porco mal passada, a gente pode se contaminar com esse plateuminto, que se desenvolve lá no intestino, fica gigantesco, ele vai ter um parasita, então ele vai roubar teus nutrientes, a pessoa fica toda abatida, toda lá ferrada e nem sabe direito por quê, mas é porque tem um bicho de 3 metros de comprimento vivendo no teu intestino, tirando, roubando todos os teus nutrientes. É claro que tu não vai ter energia para nada, né? Então, assim, gente, uma vez ao ano, pelo menos, vocês têm que tomar os vermífugos, tá? Façam isso. E é claro, evitem, né, tomar água não tratada, evitem comer carne muito mal passada, principalmente de porco, né? A carne mal passada do boi também transmite, mas aí é outra espécie, é a Tênia saginata. Você precisa saber qual é do porco e qual é do boi, gente. Precisa, isso já caiu no Enem e o Enem cobra, tá? Então você tem que associar Tênia solium do porco, Tênia saginata do boi. Então, ingerir a carne do boi mal cozida também pode desenvolver a teníase, certo? Agora, os nemateumintos, olha que delícia, que coisa mais bonitinha, só que não, né? São os vermes cilíndricos, né? Por que que eles são cilíndricos? Porque eles já têm o celoma, ok? Quais são as doenças causadas pelos nemateumintos? Vocês vão ver no CIB que tem várias outras doenças, tá, gente? De cada um, mas aqui vamos focar naquilo que pode aparecer no Enem, certo? Então, olha só. A ascaridíase é a famosa lombriga, tá? Então, a pessoa está com lombriga, é a ascaridíase, tá? É pela ingestão dos ovos, tá? Então, a lombriga que fica com aquela barriga estufada, bem assim, característica de criança, principalmente, né? Então, a criança que tem lombriga e tudo mais, né? Enfim. Ingestão de alimentos ou água contaminadas com os ovos do Ascaris lumbricoides. Então, diretamente associada com humanos. Então, o próprio humano infectado, né? Sai ali nas fezes dele os ovos. Então, a água não tratada ou alimento
que não está bem lavado, né? Enfim, vai acabar afetando, tá? Outro verme, nemateuminto, que gera doença, é o famoso bicho geográfico, tá? Bicho geográfico, que a gente sabe que pega lá na areia, né? E aí ele fica ali alocado na pele, e aí tem que tirar ele, tá, gente? E o mais importante para o Enem, a elefantíase, tá? A elefantíase, ela é causada, então, por um verme cilíndrico, tá? Um nemateuminto, e ela é transmitida pelo mosquito Culex. Então, aqui vai ser tipo a esquistossomose que o Enem vai perguntar. O Enem vai perguntar, tipo assim, ó. Aí, o que que a dengue, a febre amarela e a elefantise têm em comum? Ah, ou o que que tem em comum com a leishmaniose? São várias doenças viral, de protozoário, de verme. Nossa, não tem nada em comum? Tem. Tem em comum que são transmitidas por mosquito. O Enem já cobrou isso várias vezes, tá? Várias vezes. E como que eu posso prevenir ao mesmo tempo a, a elefantíase e a leishmaniose? Usar telas nas janelas, por exemplo, tá? O mosquito, ele pica, e naquele mesmo sistema, né, que ele transmite várias outras doenças, aqui ele acaba transmitindo esse verme, e esse verme se desenvolve, por exemplo, geralmente ali na perna, né, onde ele vai se desenvolver dentro da perna, às vezes em outra parte, mas ele anda para a perna e fica aquela perna gigantesca. Isso por isso que é chamado de elefantíase, porque parece que é a perna de elefante, né? A pessoa fica com a perna gigante, assim, porque o verme tá lá. Horrível, gente. Horrível, tá? E isso aqui é importante, você tem que saber que a elefantíase, ela é chamada de filariose, tá? Você tem que saber esse nome. Vejam que eu sempre chamo a atenção dos nomes que vocês têm que saber, tá? Então, a filariose vocês têm que saber. Vamos olhar aqui um exemplo de como o Enem cobra, tá? Vocês vão ver que é bem fácil. Então, olha só. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Vamos ver então, olha só. Uma idosa do país foi levada a um hospital por sua neta. Parece que tá faltando. Residente, é por isso. Uma idosa residente, né? Eu pensei se uma idosa que reside, né? Enfim, perdão. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores. Então, olha só, edema linfático nos membros inferiores, tá? Um edema, gente, é um acúmulo de líquido, tá? E nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Beleza. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta. Então, a jovem é a neta, né, gente? Não é a idosa. Perguntou ao médico como era possível se prevenir. Então, como é possível se prevenir de filariose? Então, o que o médico disse para ela? Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por um mosquito. Sim, é isso. Né? Então, não tem a ver com nadar em rios. Sim, tá errado aqui, ó. Eu até já tinha arrumado. Só não atualizei lá na nossa plataforma, tá, meus amores? Então, fica aí o disclaimer. Evitar contatos com animais, exames médicos, dieta, nada a ver, né? Então,
aqui a nossa resposta correta, usar repelentes e telas em janelas. Quando o Enem fala de filariose, ele sempre associa com mosquito. E quando ele fala da esquistossomose, ele sempre associa ali com o caramujo, beleza? Vamos seguir agora para o próximo grupo. Vamos falar dos moluscos. Os moluscos, gente, apresentam 3 grupos principais. Teve já uma questão que a gente resolveu, que era uma questão de bioacumulação, magnificação trófica, tá? Que era uma questão que tinha várias cadeias tróficas, assim, cadeias alimentares, né? E aí perguntava em qual delas o molusco estaria mais contaminado. Então, a gente sabe, por magnificação trófica, seria aquela onde o molusco está no maior nível trófico, certo? Beleza. O que é a sacada? Você precisa conhecer o que era um molusco. Eu lembro que eu resolvi ao vivo, acho que foi na sala secreta, e muitos alunos talvez errariam não por não conhecer o conteúdo ali da magnificação trófica, mas por não conhecer os grupos de moluscos. Então, isso que eu vejo que assim a zoologia do Enem, ela respinga às vezes em outras questões desse jeito, de você conhecer os grupos principais, né? Tipo um conhecimento bem básico, assim, que eu acho que todo mundo deve carregar para a vida, que é saber, por exemplo, os grandes grupos dos moluscos. Então, os mariscos, as ostras, mexilhões, mariscos, né? Eles são moluscos no grupo dos bivalves. Nós temos também as lesmas, os caracóis, né? Caramujos, enfim. Esse grupo é chamado de grupo dos gastrópodes. É aqui que a gente tem, por exemplo, lá o Gary, né? O Gary do Bob Esponja. E a gente tem um outro grupo de molusco que são os cefalópodes, que são, eles não apresentam concha, tá? São os polvos e as lulas. E a gente tem os náutilos também, que é inclusive o símbolo que eu escolhi para o CIB, né? Então, aquele bichinho que tem lá, ele é um cefalópode muito, muito ancestral, mas ele vive até hoje, tá? E ele é um cefalópode que tem concha, tá? Justamente porque é uma característica ancestral. Todos esses, embora eles pareçam muito diferentes, tá? Eles apresentam características em comum que vão caracterizá-los como moluscos, certo? Eu não vou entrar nos detalhes dessas características, gente, porque é muito específico da zoologia, tá? Lá no CIB vocês vão ver alguma coisinha, mas o Enem nunca cobrou. Não precisamos dessas informações, beleza? Apenas saibam que eles têm sim coisas em comum. Por exemplo, um tipo de sistema de alimentação, tá? Alguns tipos de organização dos tecidos, enfim. Não precisamos entrar aqui nos detalhes, mas todos eles são moluscos, certo? O que define cada grupo? Os bivalves, como o nome já diz, eles têm 2 conchas, né? As valvas são as conchas, né? Os gastrópodes, eles têm uma única concha ou não tem concha, né? Tem aquelas lesmas de jardim, por exemplo, que não tem concha, tá? E o cefalópode, eles têm esse nome de céfalo, né? Por exemplo, realmente se referindo à cabeça, eles têm um cabeção, tá? E tem ali os tentáculos, né? Polvos e lulas, beleza? Eles têm alguns tipos diferentes, né? De deslocamento. O que às vezes, assim, pode aparecer é você saber que as lesmas, né, os gastrópodas, eles têm um pé musculoso, né, que é aquele músculo ali onde eles andam,
tá? E os cefalópodes, eles têm uma natação muito rápida, né? Eles têm ali os tentáculos. Enfim, o Enem ama falar de polvo. Eu acho que quem resolve aí várias questões já percebeu que o Enem tem essa fissura do polvo, tá? Os cefalópodes, eles são predadores muito, muito vorazes, né? Então, por isso que tem questões lá falando do polvo mimético, né? Do polvo na cadeia trófica sendo um ponto importante de biomagnificação, justamente porque eles ocupam ali níveis tróficos superiores, tá? Qual é a diferença de um polvo e de uma lula? Tá, gente? O polvo, ele vai apresentar, né, 8 braços, tá? Então, ele tem 8 tentáculos, tá? Que são chamados de braços, beleza? As lulas também apresentam 8 braços, só que elas têm mais 2 tentáculos longos aqui, ó, que são um pouco diferentes, tá? Que servem para captura de presas. Então, essa é a principal diferença de um polvo e de uma lula, certo? E aí eu já vou dar um spoiler aqui para vocês que o lula molusco, ele é um molusco, mas ele não é uma lula. Ele é um polvo, porque ele não tem os tentáculos diferenciados, se a gente olhar, tá? Aqui a gente tem uma questão que fala, traz uma tirinha, né? E aí tem uma senhorinha ali estendendo a roupa, e ela fala: o meu filho anda fazendo um xixi na cama. Aí vem uma mamãe polva, inclusive assistam aquele documentário Professor Polvo na Netflix, ele é um repertório bem legal, tá? E aí ela fala assim: sorte é sua, o meu tá soltando tinta preta. Então, uma piadinha, né? Falando daquele mecanismo que talvez vocês já ouviram falar de que um polvo, ele quando ele está sob ameaça, ele solta uma tinta preta. Por que que ele solta essa tinta? Inclusive, os primeiras canetas tinteiro utilizavam essa tinta dos pobrezinhos, dos polvos, tá? Então, por que que ele solta essa tinta, né? Porque ele deixa como se ele estivesse jogando ali um pano escuro na cara do predador dele. Ele deixa tudo escuro e ele consegue fugir. Então, aqui está perguntando: ó, o processo mencionado pelo molusco está relacionado a um mecanismo de defesa, tá? Então, essa tinta, ela é uma defesa. Seguindo, vamos falar aqui dos artrópodes. Agora, a gente vai ver que nós temos também 3 grandes grupos. E aqui é importante, eu vejo que normalmente no nosso senso comum, a gente conhece muito bem os insetos, as aranhas, e aí muitas pessoas no senso comum pensam que a aranha é um inseto. Ah, o escorpião é um inseto. Não. Isso aqui tem na matriz de habilidades, gente. Você tem que saber contrapor o senso comum com os conhecimentos científicos. Então, agora você vai poder ter essa capacidade, essa habilidade, né? Que é o que a gente desenvolve aqui nas nossas aulas. Então, por exemplo, eu acabei de matar uma aranha, inseto nojento. Tu nunca vai falar isso, nunca. Porque os aracnídeos não são insetos, eles têm um grupo próprio. E os aracnídeos e os insetos, claro que eles têm coisas em comum, eles estão em um grande grupo que junto tem os crustáceos. E aí é só a gente pensar, tipo assim, o camarão, a lagosta, eles parecem uma grande baratona do mar, né? E a barata é o inseto. Então lembrem que eles têm ali sim coisas em comum, né? Eles estão dentro de um grande grupo que é chamado de artrópoda. Grupo artrópoda. E a gente pode chamar o nome popular assim, artrópodes.
o Enem cobra bastante sobre os artrópodes. Então, nós temos o grupo insecta, aracna e crustácea, né? Então, os insetos, crustáceos e aracnídeos. Aqui, o que a gente pensa? Inseto, gente. Grilo, formiga, borboleta, besouro, né? Tudo isso inseto. Mosca, barata, tudo isso inseto. Aracnídeos. Nós temos aranhas, escorpiões, e pode parecer estranho, mas o carrapato é um aracnídeo também, tá? Então, os aracnídeos são esse grupo das aranhas, escorpiões e carrapatos. E os crustáceos? Camarões, caranguejo, que eu sei que é um pouco mais diferente, né? E lagosta. O que eu quero que tu associe com os artrópodes? Muitas pernas, tá? O que define os artrópodes é um número absurdo de pernas, tá? Muitas pernas. Então, os insetos têm 6 pernas. Os aracnídeos têm 8, né? 3 pares e 4 pares. Então, isso aqui é o principal. O principal, tá? 1, 2, 3, 4. Sora, tem muito mais. Olha aquelas perninhas ali da frente, gente. Isso aqui não são pernas, tá? São as quelíceras e os pedipalpos, que são estruturas. Essa aqui, olhem bem onde eu vou marcar agora aqui na minha tela. Essa aqui, quem já assistiu Harry Potter, aqui tem lá como é que é o nome daquela aranha gigantesca lá? Não é a Aragorn. A Aragorn é do Senhor dos Anéis, né? Mas enfim, tem lá o aranhão, né? E ele fica batendo ali, né? As presinhas, tá? É essa estrutura aqui. E aqui parece que é mais uma perna, mas também faz parte, tá? São apêndices que são utilizados ali porque são predadores, né, gente? Então, são Aragog, isso aí, Carol. O Aragog são estruturas que eles usam para se alimentar. Essas estruturas, quelíceras e pedipalpos, tá? São exclusivas dos aracnídeos. São exclusivas, tá? As quelíceras e os pedipalpos, que são ali para ele agarrar a presa e massacrar ali a presa, tá? Os insetos, a gente vê uma grande variação, né, de morfologias, tá? E também aqui os crustáceos. Aí os crustáceos, gente, geralmente eles têm 10 pernas, tá? 5 pares, mas tem alguns grupos que têm mais, tá? Então, assim, muitas pernas. Eles vão ter também uma diferença importante quanto às antenas, tá? Então, os insetos, eles só têm um parzinho de antenas. É só pensar quando a gente é criança e a gente desenha lá uma borboleta, a gente já mete ali as anteninhas, né? Tá? Então, os insetos têm 2 antenas. Enquanto que os nossos queridos pernudos crustáceos, eles vão ter pelo menos 2 antenas. Eles vão ter 2 pares de antenas, né? Vão ter 4 antenas. E as nossas aranhas, aracnídeos, né? Os escorpiões, eles não têm antena. Então, aqui é legal a gente lembrar e fazer aquele jogo, né, que eu sempre falo para vocês. Então, adivinhe quem sou eu, né? Ah, eu sou um artrópode que tem apenas um par de antenas. Tu já vai saber, eu sou um inseto. Ah, eu sou o único grupo de artrópode que não possui antenas. Você já vai saber. Ou se eu falar, eu sou um artrópode que tem 4 pares de pernas. Com certeza eu sou um aracnídeo, tá? Então, essa classificação, ela é relevante, tá? Outro ponto, que aí vem um ponto muito importante que o Enem já cobrou, é quanto à metamorfose.
Então, assim, gente, aqui, desculpa que aqui ficou errado a minha resposta, ó, quando eu colei, tá? Presente. Ó, os insetos vão sempre apresentar metamorfose, tá? Então, os insetos, eles vão ter alguns tipos de metamorfose, vocês vão encontrar na nossa lista uma questão do Enem falando disso. Então, ele pode ter uma metamorfose completa ou incompleta, tá? Então, holometabolia ou hemimetabolia. Então, a gente tem várias fases, né? Tem a fase do ovo, da lagarta, da pupa, do adulto, tá? E aí tem alguns insetos que vão ter todas as fases, então eles são holometábulos, eles vão fazer uma metamorfose completa, por exemplo, o mais famoso, a borboleta. E tem inseto que não tem a fase de pupa, por exemplo, tá? Então vai depender. Então ele pode ter ali a metamorfose incompleta, a hemimetabolia. Aqui no caso dos crustáceos, eles também têm, gente. E isso nunca apareceu, tá, na prova do Enem. Isso aqui sim. A metamorfose dos insetos já apareceu muito, tá? Então lembrem sempre da borboleta. Sora, mas vou dar um exemplo também bem relevante que o Enem poderia conectar. O mosquito da dengue. Ele tem a fase de larva, aí ele se desenvolve lá na água, vira um adulto. Então, tem várias etapas: tem o ovo, a larva, o adulto, tá? Os crustáceos, eles. A maioria dos grupos apresenta pelo menos uma fase de larva. Eu sei que é estranho tu pensar que um camarão ele tem uma fase da vida dele que ele é uma larva. Mas é verdade, tá? E isso aqui é muito importante. Os aracnídeos, eles têm a metamorfose ausente. Ou seja, a aranha nasce já do mesmo jeito do adulto, ela só cresce de tamanho. Perfeito? Não esqueçam, aracnídeos não têm metamorfose e inseto tem, tá? Isso é o principal. E aí, uma coisa que muitos estudantes confundem é a metamorfose com a equidise. A equidise, gente, ela é outro assunto. Ela é aquilo que a gente chama no popular de muda. Sabe quando a cobra troca de pele para crescer? A equidise é a mesma coisa. E aí, não tem a ver com metamorfose, porque, por exemplo, as aranhas fazem equidise. Por quê? Olha só. Os artrópodes apresentam uma estrutura que eu quero que você nunca mais esqueça, que é o exoesqueleto de quitina. Sim, quitina. A quitina é um carboidrato. É a mesma quitina que reveste a parede celular dos fungos. Sim, é a mesma. Aqui ela tem outro papel. Ela tem o papel de constituir o exoesqueleto. Então, eles são invertebrados, não esqueçam, eles não têm um esqueleto ósseo. Mas quando a gente pisa numa barata, numa aranha, a gente sente aquele crack. Aquela sensação que para mim dá agonia, né? Por quê? Porque eles têm essa casquinha dura que protege eles. Quando eles vão crescer, eles precisam trocar esse exoesqueleto para eles caberem, concordam? Faz sentido? Então, eles fazem a muda, que é chamada de equidise. Então, de tempos em tempos, eles mudam de casquinha e eles abandonam a casquinha morta, tá?
Não é tão comum de encontrar, mas às vezes a gente encontra uma casquinha de aranha, por exemplo. Tem vários vídeos no YouTube mostrando, principalmente de aranha, as aranhas saindo ali da casquinha. Quem quiser ver, é bem legal, tá? Então aqui tem mostrando, ó, isso aqui é uma cigarra, tá? Ela tá saindo, ela tá abandonando o exoesqueleto antigo dela. Quem aí fez o Enem 2024? Caiu isso, né? Só que tem um ponto a mais. Quando a gente fala dos crustáceos, além do exoesqueleto de quitina, eles têm impregnações de calcários, tá? Só que o que, que eles vão fazer? A mesma coisa, a mesma equidise, gente, igualzinho, tá? Inclusive, eu tenho um amigo que pesquisa crustáceos e ele sempre mostra lá os vídeos dos bichos que ele cultiva lá para fazer genética no laboratório lá, eles trocando a casquinha deles lá, o exoesqueleto, tá? Então, ó, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser. Então, vamos entender a limitação. O exoesqueleto de crustáceo é formado por quitina e impregnações de sais calcários. E por isso é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção, mas por ser duro, limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser, gente. A questão traz que esse exoesqueleto é mais duro, e de fato, né, porque eles são aquáticos, tem lá a casquinha do camarão, né, da lagosta, o siri, aquilo lá é um exoesqueleto. De fato, é mais duro, porque tem essa impregnação de calcário. Porém, isso aqui que está sendo descrito vai acontecer para todos os artrópodes, tá? Então, ó, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser substituído por meio de mudas. Ó a palavra que eu usei aqui para vocês, ó. Equidise, né? Que ocorrem periodicamente. É isso. Ele não adianta ser formado só na fase adulta, porque ali na fase adulta, na fase final, mesmo assim o animal cresce, né? Então vai formar. Fragmentado em áreas de articulação, não. Modelado continuamente. Seria legal se eles conseguissem, mas não, né? Tem que fazer a muda. Impregnado por sais para distensão. Viagem total, né? Então, aqui vem uma resposta muito relevante para os estudos de vocês, porque isso já apareceu na prova do Enem, beleza? E por fim, para a gente encaminhar para o final da nossa aula, vamos falar do grupo que a gente pertence, que é o nosso grupo dos cordados. Quais grupos estão dentro dos cordados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. É principalmente nesse grupo aqui que o Enem vai cobrar a conquista do ambiente terrestre. Ah, um outro ponto que eu não mencionei. O exoesqueleto, gente, ele é bem importante na regulação hídrica também. Tá? Então, para os insetos e para as aranhas que vivem fora d'água, o exoesqueleto também tem esse papel, tá? De regulação hídrica. Isso já apareceu também na prova. Aqui a gente vê algo mais parecido com o que a gente viu lá no grupo das plantas, que é uma conquista do ambiente terrestre, concordam? Os peixes, que são exclusivamente aquáticos, os anfíbios, que estão ali no meio termo, né? Inclusive o nome dele, anfi, né? Vem daquilo que está lá e também está aqui, né? Que é ambivalente, que está no seco, está no molhado, né? Eles dependem da água para se reproduzir. E uma coisa que o Enem é obcecado em cobrar: os anfíbios têm uma pele muito permeável.
e ela precisa estar sempre úmida. Então, os anfíbios não conseguem viver muito tempo longe de um corpo d'água, seja uma poça, um rio, um lago, enfim, ele vai sempre depender de pelo menos ter uma pocinha, né? Ou, por exemplo, tem alguns anfíbios que vivem nos tanques de bromélia. Então, as bromélias que vivem em cima das árvores, elas juntam água e aí tem anfíbios que vivem lá dentro, né? É o inquilinismo do inquilinismo, né? A bromélia vivendo na árvore e o anfíbio vivendo dentro da bromélia, tá? Então, a natureza é assim, é complexa desse jeito, né? Então, o Enem, ele vai falar muito, muito, muito disso. Os anfíbios, eles têm que colocar os ovos direto na água. O ovo deles não tem casca. Eles não têm o ovo amniótico, né? Então, os embriões dos anfíbios, eles precisam se desenvolver dentro da água, tá? Por exemplo, tem algumas espécies que vão desenvolver dentro do tanque de bromélia também. Lá tem algumas espécies, tá? Bem legais que eles terminam de crescer o girino. Então, o pai sapo coloca o girino preso na pele, aí ele sobe lá e larga ele dentro da bromélia, lá bem bonitinho. Então, assim, os anfíbios dependem muito da água. Outro ponto é, os anfíbios, gente, eles foram ali o primeiro grupo a desenvolver a respiração pulmonar. Só que os pulmões dos anfíbios não são tão eficientes. Então, eles fazem boa parte das trocas gasosas pela respiração cutânea, pela respiração da pele. É por isso que a pele deles é permeável, porque precisa fazer troca gasosa. Então, cerca de 70% da respiração dos anfíbios é pela pele, tá? Quando a gente bate aqui no grupo dos répteis, a gente já tem a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, por quê? Os répteis trazem o que as gimnospermas trouxeram, né? As gimnospermas trouxeram o tubo polínico e os répteis trazem o ovo amniótico. É um ovo que tem casca, então ele não precisa ficar imerso na água. Ele é um ovo que, além da casca, ele tem vários anexos que servem para, por exemplo, o embrião vai formar excretas. Vai ter lá um saquinho dentro do ovo que vai guardar essas excretas. O ovo do anfíbio não tem isso. Então, ele precisa estar ali na água já fazendo a troca. Outro ponto, o ovo amniótico vai ter uma reserva de nutriente para alimentar o embrião. Vai ter também um saquinho lá para fazer troca gasosa. Então, esse ovo amniótico, ele é assim, ó, algo que o Enem cobra muito. É equivalente a tudo que a gente falou do tubo polínico, só que aqui para os animais. Então, o ovo amniótico ele permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre, certo? Vamos lembrar que a gente já falou várias vezes que as aves, elas são um grupo dentro de répteis. Claro que a gente pode fazer essa separação a nível didático, a nível de estudos, né? Mas não vamos esquecer, tá? As aves, elas também têm ali características, elas vão ter o ovo amniótico, né? Mas elas vão ter características específicas. Ah, eu esqueci de falar. Os répteis, eles têm a pele seca, não é essa pele permeável dos anfíbios, né? E o principal, presença de escamas. Lembra de uma serpente ou de um crocodilo, tem aquela pele bem escamosa, né? Com placas de escama. Sora, mas se as aves são répteis, né? Estão dentro do grupo, elas não deveriam ter escamas também? Tu já olhou a perna de uma galinha? Parece a pele de um crocodilo, tá? As aves, elas têm as escamas nas pernas.
né? Mostrando essa descendência do grupo dos répteis. Mas elas têm uma invenção, uma novidade evolutiva que só tem no grupo delas, que são as penas, tá? Os mamíferos têm algumas peculiaridades também, que são exclusivas do grupo, sendo a principal glândulas mamárias e pelos. Às vezes a gente não se dá conta, mas os únicos animais que têm pelos são os mamíferos. As aves têm as penas. Os répteis têm as escamas quitinosas, né? Os anfíbios têm uma pele permeável. Então, tá vendo que dá, né? Os peixes têm as escamas, mas não são do mesmo tipo da escama dos répteis, né? São as escamas dos peixes. Então, tá vendo que cada grupo tem a sua peculiaridade? E aqui, mais uma vez, eu quero que vocês consigam fazer o nosso game, né? Que a gente brinca aqui. Então, eu sou um cordado que apresenta penas. É óbvio qual é o meu grupo. Eu sou o cordado que produz leite. É óbvio qual é o meu grupo. Entende? É essa lógica que vocês têm que levar para o Enem. Não é decorar, é lógica, tá? Então, vamos ver como que o Enem cobra. E o Enem cobra muito, tá? Principalmente a evolução dos cordados, certo? Então, olha só. Traz aqui, né, um cladograma. A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é. Vamos lá, vamos estudar então com essa questão aqui. 1. Endotermia. Já está errado. Por quê? Se a endotermia tivesse surgido nesse ponto, todos esses bichos, esses grupos seriam endotérmicos. E a gente sabe que os únicos endotérmicos são as aves e os mamíferos. E isso, até onde a gente sabe, né, evoluiu de forma independente. 2. Coluna vertebral. Se aqui tivesse a coluna vertebral, significa que os grupos que estão antes não teriam coluna vertebral, só que os peixes têm. Os peixes são vertebrados, então eu já sei que está errado. 3. Ovo amniótico. É exatamente aqui que surgiu. Por quê? Porque os anfíbios não têm. Todos que estão abaixo aqui não apresentam ovo amniótico. E todos que estão acima apresentam. Sora, mamífero tem ovo? Sim, já vamos falar. Então, essa é a nossa resposta correta. E eu vou dizer, isso aqui é um padrão. O Enem já trouxe umas 3 questões, tipo essa, inclusive com cladograma, assim, perguntando sobre o ovo amniótico. Beleza? Isso aqui vocês não têm o luxo de errar. Se isso aparecer, se essa for a tua questão de zoologia nesse ano de prova, tu só faz assim, ó. Obrigado, IMEP, tá? Porque vai estar ali na mão para vocês. Aqui a gente pode até conferir, ó. Respiração pulmonar teria surgido aqui, só que a gente sabe que os anfíbios já têm respiração pulmonar, então ela deveria estar posicionada aqui. Tá errado. Membros locomotores, a gente tem também o surgimento aqui nos anfíbios, tá? Pontos importantes que eu quero comentar agora com vocês. Mamífero. Vamos pensar que a gente está olhando aqui uma conquista do ambiente terrestre, né? Lá dos peixes até os mamíferos. Mas, Sora, e os mamíferos aquáticos? Quem pensou isso?
Os mamíferos aquáticos, eles foram um grande dilema na evolução durante muito tempo. Aí, com o avanço da genética, da embriologia e tudo mais, se encontrou, né, qual era o ancestral, porque se pensava assim, não, talvez os mamíferos surgiram aqui, ó, porque tinha mamífero aquático, então, ou será que eles conquistaram o ambiente terrestre e depois retornaram para a água? Foi isso que aconteceu, tá? Os mamíferos aquáticos têm vários grupos diferentes, eles não são todos do mesmo ancestral, mas eu vou dar um exemplo que talvez possa ser um pouco chocante para vocês. As baleias, o ancestral terrestre delas era um ungulado, que é tipo um camelo, assim. Tá? Claro, é uma espécie que já não existe mais. E aí, esse bicho, por alguma razão, vários bilhões ali de anos de evolução, hoje em dia tem ali como um ancestral, um tataraneto, uma baleia. Pois é, eu sei, é muito louco. Tá? Então, assim, os mamíferos aquáticos, eles têm todas as características de mamíferos, tá? Eles vão ter ali as glândulas mamárias, né? Eles têm pulmões, então eles não têm guelras, né? Eles não vão respirar por brânquias, né? Então, assim, eles voltaram para a água, tá? Essa aqui é a história. Assim como nós temos aves aquáticas. As aves aquáticas, elas vivem na água, várias fazem ninho em pleno alto mar, né? Eu sei que pode ser estranho, elas ficam flutuando, né? Mas elas, vamos dizer assim, se adaptaram para aquilo, né? Então existe tipo um retorno, né? Para explorar ali o nicho aquático. Vamos ver essa questão aqui, ó. Que é uma questão que eu escolhi trazer aqui na aula, porque ela representa muito um padrão bem forte de zoologia no Enem, que vocês vão ver que são que é a parte fácil da zoo, né? Ó, essa característica seria prejudicial em anfíbios, porque acarretaria problemas no quê? Então vamos ver, ó. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Tá vendo que é aquilo que eu sempre falo? Nessa questão, o que o Enem está fazendo? Ele está dando para você a informação de que os répteis são o primeiro grupo de conquista de ambiente terrestre que tem essas placas de revestimento de queratina e também o ovo amniótico. Tudo isso surgiu no grupo dos répteis, que a partir dos répteis surgiu o grupo das aves e, inclusive, o grupo dos mamíferos, que é descendente de um réptil muito, muito primitivo, tá? De um grupo muito louco lá que chamam os sinodontes, tá, gente? Que era tipo um réptil peludo, tá? Que é o que originou o nosso grupo dos mamíferos. Então, assim, os répteis conquistaram o ambiente terrestre e deram origem a essas linhagens terrestres, como as aves e os mamíferos, beleza? E o Enem vai cobrar isso. Então, aqui nessa questão, ele está te dando essa informação. E aqui nessa questão, ele está cobrando a informação. Estão vendo o padrão? E aqui ele está juntando esse padrão evolutivo de conquista do ambiente terrestre com mais um padrão, que é essa obsessão que o Enem tem de que você saiba que os anfíbios respiram pela pele. Então, o Enem vai trazer problemáticas do tipo: hoje em dia existe um fungo que contamina os anfíbios e leva eles à morte, porque esse fungo cresce em cima da pele. Então, o que esse fungo faz? Ele sufoca o anfíbio, porque ele não consegue respirar, porque o pulmão dele é responsável por só cerca de 30, 20% da respiração. Então, os anfíbios, se eles tivessem uma queratina, um revestimento da epiderme, da pele,
de queratina, o que ia acontecer com o anfíbio? Ele ia ter problemas circulatório não, excretório não, digestivo não, locomotor não, respiratório. Sim, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Tomara que o Enem siga assim e traga na nossa prova algo desse formato, tá? No último ano, caiu essa questão aqui, tá? Que foi uma questão falando dos diferentes grupos de mamíferos. Então, assim, pouco provável que esse ano caia exatamente assim, mas é um repertório importante. O Enem, quando ele foca na filogenia, ele foca nos cordados ou na filogenia ali dos répteis ou dos mamíferos. Esse padrão se mantém. Então, olha só o que o Enem trouxe nessa questão aqui, que você pode não associar nesse primeiro momento, mas tem tudo a ver com essa questão aqui do ovo amniótico. Presta atenção. Aqui o nosso comando diz o seguinte: ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados que envolvem o quê? Primeiro ponto que tu já, se tu tivesse a informação de qual é o critério que a gente separa os grandes 3 grupos de mamíferos. Gente, é tipo assim, o mesmo critério que a gente usa lá nas plantas, né? Basicamente, reprodução. Então, a gente tem os monotremados, que é um grupo muito primitivo de mamíferos que sobrevive até hoje, que são os ornitorrincos, e eles colocam um ovo. Pois é. Os marsupiais, que são aqueles mamíferos que têm a bolsinha, o que tu tem que saber? Aquela bolsinha, ela não serve só para carregar o canguru bebê. A gente vê nessa imagem o canguru bebezinho lá dentro do marsúpio, né? Bem fofo. Só que o principal função do marsúpio é que a placenta dos marsupiais, ela é muito primitiva. Ela é muito simples. E ela funciona por pouco tempo. Então, antes do embrião estar completamente desenvolvido, a placenta já não é suficiente mais. Então, o que acontece? O embrião nasce, ele sai do útero, né? E ele sai ali pela vagina da mãe, ele é bem pequenininho, tá? É um embrião mesmo, não é um canguruzinho, ele é um embrião, parece uma larva, assim. Aí ele vai para o marsúpio e fica mamando na teta dentro do marsúpio protegido. E aí ele finaliza de se desenvolver. Então, a etapa tem toda, digamos que metade da gestação de um marsupial, ela é fora do útero, ela é fora da barriga da mãe. Ela vai se dar principalmente na amamentação. Enquanto que os placentários, que são grupos de mamíferos que evoluíram em lugares diferentes no mundo, gente, olha só, em lugares diferentes, esse ancestral aqui, ele se dividiu em 2 grupos que foram para lugares diferentes do nosso planeta, tá? Os marsupiais se desenvolveram principalmente naquela região da Austrália, né, que estava isolada, e os placentários se desenvolveram no restante dos continentes que estavam unidos à época. Então, o que a gente tem? Os placentários são o grupo que, inclusive, nós derivamos, né? Que são um grupo que tem a placenta muito bem desenvolvida. Então, o filhote já nasce pronto, já nasce com pelo, com os olhos, e vai sim completar, vai precisar da amamentação, óbvio, mas ele não depende disso para o desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque a placenta é muito bem desenvolvida e funciona muito bem. Então, faz as trocas de nutrientes da mãe para o bebê, para o feto, né? Para o embrião. Então, essa é uma diferença. Então, assim, ó, quando a questão traz aqui
a gente já pode pensar que tem a ver com reprodução. E a gente pode pensar que tem a ver com a redução da vesícula vitelínica. E aí, Sora, o que tem a ver, meu Deus, agora do nada isso? Quando a gente fala no ovo amniótico, pega isso aqui, esse insight que eu estou fazendo para vocês, gente, vale muito, olha só. A gente viu que o ovo amniótico, ele surgiu aqui. Ou seja, isso significa dizer que os répteis têm, o que se mantém no grupo das aves, é um grupo irmão, né? E também os mamíferos. Tá, mas vamos pensar. O mamífero, ele tem ovo? Os ornitorrincos, sim. Mas e os outros? Existiu uma transferência desses anexos embrionários que eu expliquei para vocês, que estão dentro do ovo. Lembra que eu falei? Tem lá um saquinho dentro que vai fazer a troca gasosa. Aí tem lá uma partezinha que é uma reserva para o embrião de nutriente. Isso também foi, vamos dizer que essas estruturas, elas passaram a se desenvolver, só que dentro da barriga da mãe, ali nos placentários e nos marsupiais. Só que, quando a gente tem o ovo ele tem que se desenvolver sem nenhum nutriente que ele está recebendo da mãe, ele está fora do corpo da mãe. Diferente do desenvolvimento do embrião dos marsupiais e dos placentários, que ocorre dentro do corpo da mãe. Lá nos marsupiais, pelo menos metade do tempo dentro do corpo da mãe. Então, ele não precisa carregar essa estrutura tão bem desenvolvida, que é o saco vitelínico, que é responsável pela nutrição do embrião. Se ele está no ovo, vocês concordam que é igual lá na semente, ele precisa já carregar junto a reserva. Só que lá dentro do corpo da mãe, não, ele pode receber uma parte dessa reserva, ele vai fazendo a troca. No caso dos placentários, essa é a grande sacada. Basicamente, nós não temos o saco vitelínico bem desenvolvido. Por quê? Porque tem a placenta, onde vai fazendo a troca de nutriente da mãe para o bebê. O marsupial, ele tem um pouco, só que lá, quando dá o primeiro desenvolvimento, ele já passa a fazer, em vez de ter o saco vitelínico com o nutriente, o bichinho vai lá e mama. Então, olha o que é a nossa resposta correta. Tem uma diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação. Então, está falando principalmente dos marsupiais. Porque é claro que no placentário tem a lactação, mas ela não está fazendo parte do desenvolvimento embrionário, e sim depois, o desenvolvimento ali já do bebê, né, do filhote, da infância, vamos dizer assim. Beleza? Fez sentido? Isso aqui é um raciocínio que é muito importante para a gente entender o que o Enem vai cobrar de vocês na zoologia e também na botânica. Sempre tem o viés evolutivo. E a evolução, gente, é sobre reprodução, né? Então, tem tudo a ver. São os grandes padrões que o Enem vai cobrar de vocês. Certo? Aqui eu deixei, né, um quadrinho com esse resumo do que eu acabei de explicar para vocês, certo? E aqui a gente tem os anexos embrionários. Então, o saco vitelínico, que é o mais importante para o Enem, fornece nutriente, perdão, tá? E aí sim, existem outros, né? Como é o caso do Amnion, tá? O mais, depois do saco vitelínico, eu focaria aqui, né, no córeo e no alantoide, tá? Então, o alantoide, ele armazena os resíduos metabólicos, tá? E o córeo, ele vai ser importante, ele vai vai participar da troca gasosa de nutrientes, tá?
Aqui fica bem fácil de ver, ó, tá? Então, aqui todo o alantoide, né? Certo? O embrião aqui é um ovinho de galinha, tá? Tem um pouquinho de ar, né? Para desenvolver, né? Tem o oxigênio e vai fazer as trocas e vai armazenar os resíduos metabólicos. Então, tudo isso aqui é bem relevante para nossa prova, certo, meus amores? E aqui tem na versão, né, dos placentários, tá? Então, vai ter o equivalente, tá? Então, vai ter o equivalente dessas estruturas aqui. Então, ó, o alantoide, ó, o saco vitelínico tem, mas ele é muito reduzido. Ele é muito reduzido, tá? E essa é a grande sacada. Certo, meus amores? Essa é a zoologia do Enem. É bastante informação? É, mas eu acho que é bem possível de trabalhar essas informações, principalmente com a nossa lista, vendo lá as resoluções, pegando esses padrões, tá? Mas é o suficiente. Não faz sentido que um cursinho Enem tenha um mês de aula de zoologia. Porque a gente já viu aqui tudo o que já caiu de zoologia. E vocês aprendem o padrão, o que importa. Então, não precisa ficar decorando um monte de nome, não precisa ver um monte de coisa. O Enem tem padrões e a gente foca neles. Certo, meus amores? Como eu falei, eu não gosto muito de zoologia, embora é claro que eu goste, né? Mas eu acho que é o meu conteúdo menos favorito. E eu faço muita questão de estudar muito, muito, muito para simplificar para vocês, porque eu também tive muitas dificuldades para entender tudo isso, então acho que isso torna muito mais palatável e conversa com o nosso dia a dia.